Agora eu quero ver, mano, será que 1000 Fúrias da Noite conseguiriam derrubar o Godzilla? É isso que eu vou te mostrar hoje. Fala, meu querido, eu sou o Gabriel, mano, tudo beleza? Hoje eu vou colocar esses dois deuses em uma batalha monstruosa que todo mundo sempre quis ver. Se prepara porque o resultado vai te impressionar de verdade. Mas agora chega de enrolação e vamos pro vídeo. Antes de mais nada, a gente precisa primeiro colocar os dois personagens na balança e olhar de perto o que os dados oficiais dizem. Vamos começar pelo Rei dos Monstros, analisando a evolução dele no Monstroverso de 2014 até 2024, beleza? No primeiro filme, ele apareceu com cerca de 108 metros de altura, e conforme os anos passaram, ele absorveu mais radiação. Como a gente viu em King of the Monsters e Godzilla vs Kong, ele chegou na marca de quase 120 metros de altura, e o peso dele é algo ainda mais absurdo, né, cara? Ficando na casa das 90 mil a 100 mil toneladas. Na forma evoluída, que apareceu recentemente, a estrutura dele mudou um pouco, ficando mais esguia e ágil, mas mantendo uma densidade impressionante. E pra quem não tem noção de tamanho, cara, basicamente é como se você colocasse o Godzilla do lado de um prédio de 40 andares, e mesmo assim ele ainda assim vai ser mais alto que o prédio. A pele dele não é apenas um couro grosso, né, cara? É uma estrutura blindada feita de placas de osteodermes, que resistiram a pressões esmagadoras no fundo do oceano por milhões de anos. Nos quadrinhos oficiais da Legendary, como o Godzilla Awakening, é mostrado também que ele estava vivo e resistiu ao impacto do meteoro que acabou extinguindo os dinossauros, e recebendo um impacto quase que direto e saindo andando ainda. Isso mostra que o corpo dele funciona como uma parede quase intransponível para ataques convencionais. Do outro lado, nós temos o Banguela e a sua espécie. Um Fúria da Noite adulto tem um pouco mais de 8 metros de comprimento, uma envergadura de asas que chega perto dos 14 metros e pesa por volta de 800 quilos. E sim, cara, os números são impressionantes, mas se você pegar um único dragão desses, ele vai parecer um pontinho, né, perto do Godzilla. Em uma escala humana, é quase como se fosse um mosquito voando ao redor de um ser humano adulto. Mas a grande questão é que não será apenas um Fúria da Noite, né, cara? A gente tá falando de 1000 dragões exatamente iguais ao Banguela voando juntos e com os mesmos poderes. Se a gente fizer uma conta rápida para entender o peso total desse enxame, 1000 Fúrias da Noite somam cerca de 800 mil quilos, trazendo para o peso do Godzilla dá 800 toneladas, cara. Quando você compara 800 toneladas totais dos dragões contra as 100 mil toneladas do Godzilla, você percebe que fisicamente o enxame inteiro não pesa nem 1% do Titã, cara. Mas o grande trunfo dos dragões de Berk nunca foi o peso, né, e sim a velocidade e agilidade no ar. O Fúria da Noite é conhecido como o filho legítimo do raio e da própria morte. Ele consegue quebrar a barreira do som facilmente em voos de mergulho, atingindo velocidades supersônicas. Aquele assobio característico que você escuta nos filmes quando o Banguela está descendo, cara, não é um rugido, tá? Mas sim o som do ar cortando as asas dele em altíssima velocidade. Agora que você conhece o tamanho e o peso de cada um, mano, vamos analisar o poder de fogo. O ataque principal do Fúria da Noite é o tiro de plasma dele. De acordo com os manuais oficiais da franquia de como treinar o seu dragão, esse tiro é composto por uma mistura de oxigênio ionizado e acetileno, gerando uma explosão de calor extremo misturado com uma onda de choque cinética bem pesada. Nos filmes, a gente vê que um único disparo do Banguela consegue destruir torres de pedra inteiras, estraçalhar máquinas de guerra dos caçadores e até derrubar dragões gigantescos, como o próprio Morte Rubra ou o Besta Brilhante, quando atinge pontos sensíveis. O problema começa quando a gente começa a analisar o que esse plasma faz contra a blindagem do Rei dos Monstros. O Godzilla passa a vida inteira se alimentando de radiação e energia nuclear, fora que no filme de 2014 ele aguentou o disparo de mísseis militares sem sofrer nenhum tipo de arranhão grave. Outro ocorrido foi em 1954, né, na lore oficial, em que ele estava no ponto zero do teste nuclear do Castelo Bravo, uma bomba de hidrogênio que gerou um calor de milhões de graus Celsius, e ele simplesmente absorveu aquela energia para ficar mais forte, cara. Então, assim, mano, por mais que o plasma dos 1000 dragões seja incrivelmente quente e destrutivo para os padrões humanos, mano, pro Godzilla, o calor gerado por um tiro comum na pele seria o equivalente a alguém jogar água morna nas suas costas. A pele dele foi feita para aguentar o calor das estrelas, cara, então o dano superficial inicial dos dragões seria praticamente nulo. Mas, vamos lá, imagina o cenário real da batalha acontecendo
agora. O céu fica completamente escuro porque Mil Fúrias da Noite tem a habilidade de se camuflar perfeitamente na noite, sumindo nos tons pretos e cinzas das nuvens. Eles provavelmente não atacariam de frente como um exército desorganizado. Sob o comando de um líder alfa, como talvez o Banguela, esses 1000 dragões usariam táticas de guerrilha aérea avançadas. Eles começariam a circular o Godzilla em alta velocidade, criando um redemoinho de assobios supersônicos que ecoaria por quilômetros, deixando o Titã confuso em relação de onde vem o perigo. De repente, um bombardeio começa. Imagina, cara, 1000 tiros de plasma cruzando o céu ao mesmo tempo, parecendo meio que uma tempestade de meteoros roxos caindo em cima de um único alvo. O impacto visual e cinético de 1000 explosões simultâneas acontecendo no corpo do Godzilla, cara, seria absurdo. Não porque furaria a pele dele de primeira, né, mas pela força do impacto. Essa quantidade de explosões geraria uma cortina de fumaça imensa, além de flashes de luz cegantes, né, que atrapalhariam a visão do monstro gigante. O Godzilla se veria preso no centro de um furacão de ataques rápidos, sem conseguir revidar fisicamente, porque os dragões entram e saem do campo de visão dele em menos de alguns segundos. Se você acompanha a lore do Monstroverso com atenção, você sabe que o Godzilla não é imortal e tem sim alguns pontos vulneráveis que os filmes já mostraram. O ponto fraco mais óbvio dele são as guelras, né, localizadas nas laterais do pescoço. No filme de 2014, quando os militares americanos conseguiram acertar mísseis diretamente nas guelras dele, o Godzilla soltou um rugido de dor bem claro, tá, cara, que chegou até a cambalear para trás, destruindo parte de uma ponte. As guelras são normalmente a região onde o tecido é mais fino e exposto para poder permitir a respiração debaixo d'água. Os Fúrias da Noite são extremamente inteligentes. Mano, pensa comigo, com um sistema de ecolocalização por ondas sonoras que a espécie possui, o Banguela conseguiria mapear o corpo do Godzilla e perceber que a densidade do pescoço é diferente do resto da carcaça dele. Se o Banguela chegar e comandar um enxame para poder focar todos os 1000 tiros de plasma diretamente nas guelras do Titã, a história muda bastante, tá? Centenas de tiros de plasma explodindo repetidamente no tecido sensível das guelras causariam uma dor insuportável no Godzilla, fazendo ele sofrer, cara, e ter dificuldade para respirar, gerando um dano real e interno que poderia desestabilizar o Rei dos Monstros. E parando para pensar, cara, um outro ponto óbvio seriam os próprios olhos, né, que poderiam ser temporariamente cegados pela queimação do plasma. Só que agora, mano, o jogo inverte um pouquinho, né, porque a gente precisa olhar para o calcanhar de Aquiles dos dragões. E esse é um dado oficial que muita gente esquece na hora de criar teorias, né? No livro oficial das espécies de como treinar o seu dragão, está claramente documentado lá que um Fúria da Noite tem um limite estrito de apenas 6 tiros de plasma por vez. O corpo deles precisa de tempo para poder gerar o gás acetileno e a carga elétrica necessária para poder criar o plasma de novo. Isso significa que em combate de alta intensidade, cada dragão só pode disparar 6 vezes antes de ficar completamente indefeso, dependendo apenas de garras e dentes. Fazendo toda aquela matemática desse combate, 1000 dragões com 6 tiros cada nos dão um total de 6.000 disparos de plasma, certo? Se eles gastarem toda essa munição no bombardeio inicial, tentando quebrar a resistência do Godzilla e falharem, né, em derrubar o Titã nesse meio tempo, a batalha ia acabar para eles, né, cara, e não tem nem discussão. Depois que os 6.000 tiros forem disparados, os Fúrias da Noite perderiam a sua única arma de longo alcance. Mano, eles tentarem morder ou arranhar a pele do Godzilla com garras que foram feitas para caçar javalis ou rasgar madeira, né, seria o mesmo que tentar quebrar uma parede de concreto usando uma colher de plástico, cara. Os dragões ficariam exaustos no ar, tendo que voar mais baixo e ficando vulneráveis. E é justamente nesse momento de cansaço ou após, né, o primeiro sinal de dor verdadeira que o Godzilla ativaria o seu contra-ataque. As placas dorsais dele começariam a brilhar com aquele azul intenso, subindo da ponta da cauda até a base do pescoço, emitindo um som de carregamento de energia que faz o próprio chão tremer. O sopro atômico do Godzilla não é apenas um lança-chamas gigante, é um raio concentrado de energia termonuclear. Em Godzilla vs Kong a gente viu que esse raio perfura a crosta terrestre, cara, inteira, até chegar ao centro do planeta em questão de minutos, o que prova que a velocidade do feixe e o poder de perfuração dele, mano, são absurdos. Se fez um estrago no planeta, imagina do Banguela, coitado dele, cara, ia virar churrasco em alguns segundos, né, com certeza. E mano, eu sei, cara, que os Fúrias da Noite são rápidos, né, mas eles não conseguem desviar de um feixe de luz de energia que varre o céu na velocidade do som, pelo menos não depois de tudo que fizeram para tentar derrubar o lagartão. Se o Godzilla abrir a boca e fizer um movimento giratório com a cabeça, né, varrendo o horizonte com um sopro atômico, ele criaria uma linha de destruição inevitável. Qualquer dragão que entrasse em contato com o raio azul seria desintegrado instantaneamente, cara, transformado em cinzas no ar por conta da radiação e do calor
calor que ultrapassa os 100 mil graus. O Godzilla não é tão rápido quanto eles, mas esse único movimento do Godzilla conseguiria derrubar dezenas ou até centenas de dragões de uma só vez, quebrando completamente a formação do enxame. A situação fica ainda pior, mano, pro lado dos dragões se o Godzilla decidir usar a sua habilidade de liberação de energia em área, conhecida como pulso nuclear. A gente viu isso acontecer de forma devastadora no final de King of the Monsters, quando ele estava sobrecarregado de energia, né? Mas mesmo em estados normais, ele já conseguiu liberar ondas de choques térmicas e radioativas a partir do próprio corpo quando tá encurralado. Pra você entender o efeito disso no combate, imagina os 1000 dragões voando perto do pescoço dele, tentando atacar as guerras, e de repente o Godzilla libera uma explosão esférica que se expande por quilômetros em todas as direções. Esse pulso nuclear não depende de mira, ele simplesmente se espalha pelo ar, né, cara, queimando tudo que encontra pela frente. Os Fúrias da Noite têm membranas nas asas que são extremamente sensíveis ao calor extremo. A onda de choque queimaria as asas de todos os dragões que estivessem no raio de ação próximo, fazendo com que eles perdessem a capacidade de voar e caíssem direto no chão. E mano, além disso, a radiação maciça liberada pelo pulso adoeceria instantaneamente os répteis de Berk, porque o organismo deles não foi feito para tolerar níveis tão altos de energia nociva. E cara, o céu que antes estava dominado pelos dragões começaria a ver uma chuva de Fúrias da Noite caindo sem forças, cara. Mas mano, pra gente ser justo com a lore de como treinar o seu dragão, nós temos também que considerar o estado de fúria máxima que o Banguela atinge quando assume a postura de dragão alfa, como aconteceu também na luta contra o Drago, né, no segundo filme. Nesse estado, as espinhas nas costas dele brilham com uma cor azul elétrica, e ele ganha a habilidade de canalizar e disparar plasma sem respeitar o limite que eu falei antes, né, dos 6 tiros. Além, é claro, de conseguir convocar raios do céu para poder se camuflar na eletricidade, como ele fez no terceiro filme, né, inclusive essa cena me arrepiou até hoje, né, cara. Então assim, mano, se o Banguela conseguir guiar os dragões restantes nesse modo carregado, a potência dos ataques aumenta bastante. Ele passaria a disparar tiros infundidos com eletricidade natural diretamente nos olhos do Godzilla, tentando criar uma cegueira permanente no Titã, talvez. O problema é que mesmo com esse bônus de energia dos dragões, o teto de poder do universo de como treinar o seu dragão ainda está muito abaixo do nível de destruição que o Monstroverso apresenta. Mano, e eu não tô falando isso como fã, tá, cara? Só você pensar, o Godzilla já enfrentou o King Ghidorah, né, um dragão alienígena de 3 cabeças que controlava tempestades globais e disparava raios gravitacionais muito mais potentes do que qualquer relâmpago comum, e conseguiu vencer após uma batalha insana, né, mas ele venceu. A eletricidade do Banguela, por mais forte que seja, seria um incômodo, né, mas não um fator de vitória, sabe? Se a batalha se estender para um ambiente aquático, a vantagem do Godzilla se torna infinitamente maior. O Rei dos Monstros é um ser perfeitamente adaptado para o oceano, conseguindo nadar a velocidades impressionantes e lutar com total liberdade de movimento debaixo d'água. Os Fúrias da Noite até conseguem nadar por algum tempo e pegar peixes, mas eles perdem toda a sua principal vantagem, né, que é a velocidade de voo e a esquiva que eles têm. Se o Godzilla conseguir puxar grupos de dragões para dentro da água usando as suas garras ou até sua cauda gigantesca, o combate naquela área vai terminar em segundos, por afogamento ou por esmagamento, né, basicamente. Em terra firme, o peso do Godzilla trabalha a favor dele em cada movimento simples. Uma única patada ou uma chicotada com aquela cauda de quase 200 metros de comprimento geraria uma onda de choque mecânica capaz de quebrar os ossos de qualquer criatura menor que estivesse por perto, cara. Mesmo que os dragões tentassem desviar, o deslocamento de ar causado pelos movimentos rápidos de um monstro de 100 mil toneladas criaria correntes de vento tão fortes que desestabilizariam o voo dos Fúrias da Noite mais próximos, jogando eles contra as paredes ou contra o próprio chão. Então, colocando todos os pontos na nossa mesa agora. Embora, cara, a ideia de 1000 Fúrias da Noite pareça um exército imbatível, né, por conta da agilidade absurda, da inteligência tática comandada pelo Banguela, ele simplesmente não tem a capacidade de dano necessária para poder passar da regeneração e da blindagem pesada do nosso gigante. Os dragões conseguiriam fazer uma luta visivelmente incrível, óbvio, cara. Usariam um cenário noturno para poder confundir o Titã, causando dores reais, focando seus tiros em algumas partes sensíveis do Godzilla. Mano, mas resumindo tudo, a limitação dos 6 tiros do dragão dita o ritmo do fim da luta, né? Assim que a munição começasse a acabar e o Godzilla respondesse com a potência total do seu sopro atômico ou com a destruição em área do pulso nuclear, o enxame seria dizimado sim. Mano, já deixa o seu like e segue o canal. Fique com Deus, um abraço a nós. Tchau.